Olá pessoal, e aí, como é que tá? Tudo bem? Galera, faz um tempinho já que eu não botava vídeo, hoje vou botar muita coisa nova acontecendo aí, né? Então, vou falar um pouquinho aí, né? Lembrando, galera, eu não tenho aqui nenhum tendencionismo para nenhuma parte, tá? Eu tô colocando aqui, o único tendencionismo que eu tenho é o meu próprio, tá? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo, tá certo? E o que eu tento passar aí, tá bom? Então, se eu acreditar em algo, eu passo para vocês, os fatos eu passo, se vocês acharem que isso de fato é um fato que vale a pena ser relevante para ser colocado como ponto de vista, né? Vocês aí avaliem tudo. Então, a gente tem aí, né, cenário novo, Lula livre, não é isso? Lula fora da cadeia. Vocês viram o porquê que isso aconteceu? Muitos de vocês estão vendo aí que Lula está livre, mas muitas vezes não sabem o que foi que aconteceu, né? Parece até que o Supremo Tribunal quer se libertar, né? Não, vamos libertar ele, vamos botar... Gente, a gente, como brasileiro, a gente precisa ter um respeito máximo pelo Supremo Tribunal. Por quê? Porque é ele responsável pela justiça do local onde a gente vive, tá? Então a gente deve ter um respeito muito grande, não deve estar falando esse tipo de coisa assim solta, tá? Caso tome uma decisão ou outra, isso é um entendimento do Supremo, tá bom? Isso não quer dizer que eles também não vão estar errados, não, pode estar errado, porque justiça mesmo a gente sabe que só há de Deus, mas eles são pessoas que estudam, né? Estão ali para esse tipo de decisão. Então, vou explicar um pouquinho para vocês, né? O Supremo, pessoal, ele possui 11 integrantes, né? 11 juízes, onde um é o presidente, um dos juízes é o presidente, e você tem outros 10, né, ali fazendo parte da corte. E o que acontece que no julgamento, não era o julgamento se Lula ia ficar solto ou preso não, tá pessoal? Ali era o julgamento com relação à prisão após segunda instância, tá? Por quê? Alguém é preso, né, na primeira instância, pode recorrer, aí vai para um tribunal de segunda instância, e isso ele ainda pode continuar recorrendo, tá? Até a quarta instância, né? Até chegar ao nível máximo aí. Aí o que acontece, pessoal? Nem sei se é quarta instância, acho que é quarta instância o nome que dá. Então, o que acontece, pessoal? Sabendo disso, que o presidente, no caso aí, os juízes, eles estavam ali fazendo esse julgamento, ficou empatado em 5-5. 5 juízes entenderam que deveria a pessoa, após a segunda instância ser preso, caso condenado, e 5 juízes acharam que não. Não é que não deve ser preso, tá certo, pessoal? Mas que pode continuar recorrendo em liberdade após a segunda instância, tá? Ele pode, caso recorra, continuar em liberdade até realmente ter trânsito julgado, né, até terminar, esgotar todos os recursos. Então, é isso que estava sendo julgado lá, beleza? Então, o Gilmar Mendes, que é um dos ministros, ele mudou o entendimento dele, ele passou a acreditar que, na verdade, a pessoa só deve ser presa após esgotado. E isso, gente, do meu ponto de vista, agora esse é o meu ponto de vista, tá ok, tá correto. Por quê? Porque é o que diz a Constituição, tá? A Constituição garante a liberdade minha, sua, de qualquer pessoa, até se esgotar toda a perspectiva daquela pessoa não está errada, tá certo? Então, enquanto tiver chance da pessoa ser considerada inocente, ela fica em liberdade. Isso é o que a Constituição de 1988 colocou, tá? Para todos os brasileiros. E os juízes, na minha opinião, né, lógico que existem muitos fatores nessa história toda, mas na minha opinião eles acertaram com relação a isso. Eles agora fizeram justiça de fato. Bem, com isso existe aí uma série de coisas, né, de desdobramentos. Entre eles, Lula foi solto porque estava nesse caso. Outros milhares de presos, pessoas que estavam presas nessas circunstâncias, dependendo, né, não é qualquer um pode ser solto. Existe uma série de situações aí que para a pessoa poder ser solta, né, foram soltas também. Ou estão sendo, ou estão buscando ser, né, porque isso não é de uma hora para outra. Pessoas que já têm um certo trabalho jurídico aí, vai ser mais rápido, como foi o caso do próprio Lula mesmo, tá? Então, espero que tenha ficado isso claro, tá ok? O Supremo, ele simplesmente, na minha opinião, cumpriu aquilo que a Constituição diz. Ah, quer dizer então que você é a favor do Lula contra Lula? Não, galera. O que acontece é que eu sou a favor daquilo que eu acho correto,
tá? Então acredito que nesse ponto o Supremo ele acertou. Aí, gente, tem o caso aí das pessoas ficarem jogando Lula contra Bolsonaro, Bolsonaro contra Lula. Isso, de fato, acaba todo mundo perdendo, né? Existe hoje uma sede muito grande pelo poder, tá? Existe uma sede muito grande pelo poder. E é isso que está trazendo toda essa corrosão aí no sistema, não só político, mas no sistema geral. Cada um querendo ser mais do que o outro. Vamos largar a presidência, pensa lá no seu trabalho, vê se não é assim. Você vê que fulaninho quer fazer algo melhor do que ciclano só para aparecer mais. Muitas vezes nem faz, mas quer dizer que fez, só para ficar com mérito. Isso que acontece além do seu trabalho, na sua casa, seja lá onde for, está acontecendo em todo o país, tá certo? Então, existe um egoísmo muito forte, existe aí esse sentimento de não respeitar o próximo muito forte, que é o que vem trazendo aí grandes problemas, tá bom? Com relação ao que acontece no cenário político aí, pessoal, dá para ver facilmente que o país é dividido em dois. Não só aqui, mas o resto do mundo todo. Eu olhando cada vez um pouco mais, eu não sou nenhum especialista, mas eu gosto de prestar atenção no pouquinho que eu vejo, no acesso à informação que eu tenho, né? Eu fico vendo que o mundo é dividido em dois. Pessoas que aí são a favor de um Estado mínimo, ou seja, que o Estado ele não deve ser detentor de empresas, regular o mercado de uma maneira geral, ele deve estar ali como um ente, né, que simplesmente que está para fazer valer o governo, a política de uma maneira geral, e isso deixa as empresas, né, abertas aí para ampla concorrência, né, deixando as empresas aí fortalecidas. Esse lado é bom, a gente olha assim, poxa, o mundo ele vai se desenvolver rápido pensando assim. Porém, quando você tem empresas muito fortes ou querendo fortalecer muitas empresas, para que socorra muitas vezes acaba fazendo com que as pessoas que trabalham para elas, né, sejam sacrificadas, né, com salários baixos, né, com aposentadorias aí já com uma certa idade e tudo mais. Então acaba ferindo um outro lado. Então existe esse fator aí, né, que é o do desenvolvimento, né, mas existe esse outro problema aí que acaba para as pessoas que são mais pobres, acabam sendo massa de manobra nessa história toda. E tem o caso aí, né, o caso aí que você vê o PT, esses outros partidos aí, PCdoB, eles defendem já um Estado forte, né? Então eles querem que as empresas sejam do Estado, como Petrobras, né? Ou tenham uma participação forte, os bancos, né? Para que eles possam manipular essas empresas de uma maneira que eles regulem o mercado e dessa maneira eles ditem, né, as regras do jogo. Isso é bom, mas lá fora muitas vezes as pessoas não querem investir em algo que é o Estado que está mandando, né? Porque eles não veem muita segurança nisso. Então, às vezes, acaba não tendo tanto investimento o Estado e o país acaba sofrendo com a pobreza. Então, galera, olhando a frio modo, as duas situações, existem pontos positivos e negativos. O que a gente pode, então, fazer? Vamos pegar os dois exemplos. Vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos, neoliberal, né? Então, os Estados Unidos é desse lado do Estado mínimo. Vamos pegar a China e Rússia aí, né? Vamos pegar a China, principalmente, que vem de um socialismo, né? A gente vê uma coisa mais forte, onde o Estado lá é mais forte. E a gente vê esses casos onde os dois hoje se desenvolvem muito, né? Hoje a China, principalmente, ela tem uma força muito grande aí, né? No desenvolvimento, a gente percebe isso. Já os Estados Unidos também passou esse período todo aí, né? Com um grande desenvolvimento. Então, o que acontece? Os dois casos estão dando certo. Tem outros casos, pessoal, que um governo assim, outro assim, dá certo, às vezes não. Então isso não depende muito do tipo do governo, mas acredito eu que é da mentalidade, né, das pessoas que vivem naquele país. Então isso é algo que nós precisamos mudar, tá? Seja lá qual for o governo, seja o governo neoliberal ou seja um governo mais social, o que importa mesmo é a disposição que as pessoas têm hoje de tentar desenvolver o meio que ela está vivendo, né? Então, se ela for uma pessoa positiva, uma pessoa que tende a se desenvolver, levando o bem aos outros que estão ao seu redor, e isso for contagiando os outros, a tendência é que aquele país ele se desenvolva. Sempre lembrando, primeiramente, de Deus, né? A gente não pode esquecer do nosso Criador. Então, dessa maneira, com certeza, pessoal, a gente vai conseguir se desenvolver bastante, mas a gente precisa
ter isso bem em mente, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre isso tudo, essa é a minha concepção. Se você está gostando do canal, se você gosta das dicas, gosta daquilo que eu converso aqui com vocês, que eu boto, então, galera, ativa o sininho aí, se inscreve, compartilha com os colegas aí a visão, uma visão do bem, e para que a gente não venha aí cada vez mais, né, a gente sente aí que tem um sentimento aí de briga, né, um sentimento ruim. Às vezes você tem até medo de se posicionar com relação a uma coisa, porque se você der a entender que é a favor de um, o outro já vem jogando pedra, né? Às vezes você nem é, mas você começa falando sobre algo, a pessoa já pensa que é, você não consegue nem dar seu ponto de vista todo, é uma coisa muito chata. Então, se você está passando por isso aí também, compartilha esse vídeo aí pro seu colega, tá certo? Para que a gente comece a entender que, na verdade, tudo que ocorre depende de cada um de nós, de mim, de você que está aí assistindo agora, de cada um que forma esse país, que forma a nação de uma maneira geral, tá bom? Então era isso, galera. Valeu, até mais. Falou!